Olá pessoal, professor James Barbosa, matemática. Voltamos ao nosso Pré-ENEM Legal. A gente vai trabalhar hoje com geometria espacial, hoje é A1, importante demais vocês pesquisarem sobre isso, estudarem sobre geometria espacial. É muito frequente na prova do Enem. Se você trabalha com a ideia da espacial e da plana, a gente vai ver agora no nosso slide, né? Como é importante a gente estar de olho nessas relações, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui com a nossa estatística, né? Olha só, muito importante você visualizar aqui, ó, a nossa aula de hoje. Dá uma olhadinha aqui. A nossa aula de hoje, ela vai tratar da ideia de geometria espacial, que corresponde a 11.4, né? Lembrando que na aula anterior, que você não deve deixar de olhar, tá bom? Sempre estar de olho, a gente tinha a geometria plana. Esse somatório aqui gera quase 20% da prova do Enem. Então, a importância de trabalhar com a geometria plana, certo? É fundamental ou vital para você se dar bem na prova do Enem, tá bom? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, os conceitos básicos, né? A aula de hoje ela vai trabalhar em cima de geometrias de revolução. Sólidos de revolução são aqueles formados a partir da revolução de uma figura plana em torno de um eixo. Cones, cilindros e esferas são exemplos de sólidos de revolução. Na matemática, a palavra revolução nos remete à ideia de algo giratório, ou seja, algo que gira em cima de um eixo, né? Ao redor de um eixo, no qual chamamos de eixo de revolução. Alguns dos objetos de estudo da geometria espacial são sólidos de revolução, e é sobre esse assunto que trataremos nessa aula de hoje de matemática. Formação de um sólido de revolução. Para entender melhor, imagine que você tem uma linha vertical, então você imagina mais ou menos um eixo aqui qualquer, não é isso? E imagina aqui, ó, qualquer figura, né? Vamos imaginar uma figura como essa aqui, ó, um retângulo invertido, né? O que ele fala é que esse eixo de revolução aqui, ó, ele vai trabalhar com uma ideia de movimentação, ele vai girar em torno, em relação ao ângulo aqui de 360 graus, não é isso? Essa revolução, ele vai mover essa figura de tal forma que ela vai virar uma figura geométrica espacial. Imagina aí a porta giratória de um banco, né? Então você tem aqui, ó, o movimento, e esse movimento aqui, ó, a gente conhece ele como movimento de rotação ou revolução de um plano, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. A gente tem outros pontos para você entender, ele pode vir em outros formatos aqui, nós temos um ponto de referência, né? Imagina esse ponto de referência girando muito rápido aqui, dentro de um eixo no plano R3, aqui, ó, outro ponto de referência girando muito rápido. Essa figura, a gente consegue deslumbrar ela aqui, ó, em 3D, tá bom? Então, basicamente é isso, um corpo de revolução. Outros exemplos são figuras como essa, tá vendo? Ó? Se ela gira bem rápido, olha o formato que ela vai propor aqui pra gente. Ó. Olha como é que ela fica aqui, ó. Quando você começa a girar ela bem rápido. Claro que o meu desenho tá horrível, né? Por isso eu trago um mais bonitinho aqui, ó. Tudo bem? O outro do mesmo jeito, apenas com um corte na base, tá vendo? Ó? Você vê claramente que ele forma um eixo na base aqui e um outro menor em cima. Olha aqui, ó, o desenho embaixo aqui. E aquele exemplo que a gente acabou de ver agora há pouco, né? A gente tem essa mesma curvatura, tá? Onde ela vai gerar aqui, ó, em relação ao seu eixo, né? Essa figura que a gente consegue deslumbrar aqui. Ou seja, a gente sai de uma figura plana, tá bom? E um polígono qualquer e cai dentro de uma geometria espacial através do seu eixo de revolução. Ok, pessoal? Básico, simples, bem legal para trabalhar. Tipo de sólido de revolução. Cilindros, tá bom? Né? São gerados a partir de retângulos. O cone, o cilindro através de retângulo e o cone através de triângulos, tá bom? E a esfera, que é trabalhada em cima de um semiciclo, né? Só para lembrar, eu vou trazer um exemplo para vocês de cada um. Uma de cilindro, uma de cone e um de esfera. Dá uma olhadinha aí nessa figura. A gente tem um primeiro exemplo aqui, ó, que é um retângulo, ok? Ele vai girar no seu eixo. Lembra da ideia da porta giratória, né? Ok? Lembra da ideia da porta giratória. Olha a figura que ele consegue gerar aqui, ó, através ou a partir de uma figura plana, né? Nós temos a ideia de um semicírculo, do mesmo jeito, ele vai girar aqui, ó, e vai formar uma esfera, né? Tudo bem? E nós temos um triângulo retângulo aqui, ó, que ele também vai girar e vai formar a ideia do cone, tá bom? Essa é a ideia geral de revolução. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Seguindo aqui, ó, a gente tem exemplos para a gente trabalhar. Vamos dar uma lembrete aqui direitinho para ver se vocês entenderam essa primeira relação. Para determinar, verifique se você entendeu tudo sobre essa aula de hoje. Vamos começar com um exemplo bem simples, tá?
Vamos lá. Quais desses caras aqui são sólidos de revolução? Lembrando que o sólido de revolução já é o resultado, tá bom? Não é a geometria plana anterior. Por exemplo, chega comigo aqui, ó. Quando eu olho, por exemplo, um retângulo, ele não é um sólido de revolução, ele é apenas uma figura plana. Quando eu olho para um triângulo, ele não é um sólido de revolução, é uma figura plana. E o semicírculo do mesmo jeito, tá bom? E outras figuras que a gente viu ali. Então ela só passa a ser um sólido de revolução a partir do momento que ela se forma ou é formada uma figura geométrica espacial. Vamos à questão. Ó, um tronco de cone, pode ser? Pode ser. O tronco de cone é uma figura mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Ó? Imagina um banquinho ali, né? O tronco de pirâmide, gente, pirâmide não é corpo redondo, porque a pirâmide ela tem o quê? Ela tem a ideia de um poliedro, né? Então você imagina aqui, ó, uma pirâmide, não sei se o desenho está ficando legal, né? O desenhista não é bom, mas olha só, nós temos uma pirâmide e ele não é nem um corpo redondo, por quê? Porque ele é um poliedro. Então tá fora essa aqui, ó. Tronco de cone, tá valendo, a gente já sabe o que é, né? Cilindro, opa, legal, o cilindro a gente já verificou também. E a esfera, que é através de uma semicircunferência, tá bom? Ou um semicírculo. Então a alternativa correta aqui, ó, tranquilo, já fica fácil pra gente aqui, ó. O cilindro ok, cone ok, cubo, um poliedro, né? Conhecido também como sólido de Platão. Cone ok, cilindro, o círculo é uma figura plana, né? Então tá fora aqui, ó. Tá bom? Alternativa correta, letra B de bola. Então nós temos aqui, ó. Próximo exemplo, vamos lá, muito cuidado nesse exemplo aqui, ó. A esfera é um sólido de revolução gerado através da revolução de uma semicircunferência, né, ao redor de um eixo. Gente, lembra o exemplo que a gente acabou de ver, ó? É esse aqui, ó. E de fato é, né? Quando ele começa a girar aqui no sentido, ó, horário ou anti-horário, ele vai formar uma figura de uma esfera, tá vendo, ó? Imagina isso aqui, ó. Nós temos a figura de uma esfera. Então, na primeira, verdadeiro. Desculpa, na primeira, coloquei falso, mas é verdadeiro, né, gente? Espera aí, só um minutinho. Pronto. Na primeira, verdadeira. Gente, se a primeira é verdadeira, dá uma olhadinha nas nossas alternativas, ó. Quando você mexe, vem comigo aqui, só pra gente fechar direitinho. Quando você trabalha com o Enem, você tem que olhar, uma dica do professor, tá? Dica do professor James. Olha pro gabarito. O gabarito ele vai te dar uma noção também de resolução. Se você não souber responder todas as questões que vão aparecer, mas o gabarito te ajuda. Se ele diz que a primeira alternativa é verdadeira, vem aqui comigo, ó. Se ela é verdadeira, a letra B está fora, a letra C está fora. Por quê, professor? Porque a primeira é verdadeira, então ela não pode ser falsa. E essa ficou fora. A gente ficou entre a letra A e a letra E, tá bom? Que a gente vai já matar a ideia aqui, ó. Não, olha a palavra negativa aqui, ó, a negação. Não obtemos um cilindro a partir da revolução de um retângulo. Gente, olha para o retângulo aqui, ó. Olha para o retângulo. Se eu fizer um giro aqui de novo, a gente acabou de ver esse conceito. Que figura ele vai formar? É ou não é um cilindro? Então ele está dizendo o seguinte, ó, que não, ele está negando que a partir de um retângulo eu não consigo gerar um sólido de revolução. Isso aqui, ó, é falso, né? Porque ele gera sim. Obtemos um cone a partir de uma rotação de 360? Sim, gente. Através de um triângulo retângulo, né? Que a gente viu também lá no exemplo anterior. Dado um triângulo retângulo qualquer em cima de um eixo, né? Ele vai girar e vai formar aqui, ó, a ideia do cilindro. Portanto, a alternativa correta, letra E, né? Ou seja, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tá bom? Vamos à próxima? Questão aqui da FUNCAB, né? Olha só, no ensino de geometria, nas séries iniciais, tem a importância social, o reconhecimento do universo tridimensional. Pensando nisso, uma professora levou para uma de suas aulas os objetos. Ele levou aqui, no item 1, uma caixa de sapato, né, mais conhecido como paralelepípedo, uma caixa de leite, né, que é um cilindro, uma bola de futebol, né? Aí nós temos o formato aqui de uma esfera, nós temos 3 figuras, tá bom? Os sólidos acima são respectivamente, gente, esse primeiro aqui, ó, ele é um corpo de revolução? Não, porque é um paralelepípedo, né, uma caixinha de sapato, só para a gente lembrar aqui rapidinho. Ela tem um formato, ó, onde as faces laterais não são faces não planas, elas são planas. Então já é um poliedro, tá? Se é um poliedro, não é um corpo de revolução.
Aí eu vou olhar para minhas alternativas aqui, ó. Na primeira é um poliedro, ok? Então a letra A está no páreo, a letra B é sólido de revolução, tá fora. Gente, usa o gabarito, tá? Na letra C, ele está dizendo que é um sólido de revolução, tá fora. Ó, aí fica ainda a letra D, né? E a letra E, sólido de revolução, tá fora. Ou seja, o gabarito ele já vai te orientando aqui o que, é que você não pode usar, tá? Então essas três já estão fora. Então eu fico entre... Opa, peraí que eu apaguei um errado aqui. Eu fiquei entre agora... Eu fiquei entre a letra A e a letra D, né? Ok? Essas duas aí, vamos verificar. Continua a ideia. Uma lata de leite é um cilindro. Gente, cilindro é ou não é um corpo de revolução? Sim, professor. Então eu tenho o quê? É um poliedro, é um sólido de revolução. Na letra D é um poliedro, é um sólido. Está todo mundo no páreo por enquanto, né? Então, essa aqui, ó, é um poliedro, isso aqui é um corpo de revolução, e agora vamos à esfera. A esfera também é um corpo de revolução. Então nós temos letra A, poliedro, ok. Sólido de revolução, ok. Mas ele não é um poliedro, né? A esfera não é um poliedro, é um corpo redondo. Então a letra A, ó, também está fora, né? Alternativa correta, letra D de dado, né? Ou D de Deus, né? Como queiram, ok? Gente, conceitos básicos de sólido de revolução já foram passados. Agora vamos para questões que agora ele vai permitir como é que a gente vai identificar isso numa prova do Enem. Como é que o Enem vai pedir isso para a gente? Vamos lá. Tá aqui, ó. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, a gente tem aqui a prova de 2018, né? Muita atenção, a figura mostra uma anticlepsidra, que é um sólido geométrico obtido ao se retirar dois cones opostos. Olha a palavrinha aqui, ó, dois cones opostos, né? Ou seja, um interligado ao outro, pelos vértices de um cilindro equilátero, cujas bases coincidem com a base desse cilindro. A anticlepsidra pode ser considerada também como um sólido resultante de uma rotação de uma figura plana em torno do seu eixo, ou seja, dois corpos de revolução. Olha aqui como é que funciona. Essa é a nossa figura. Qual imagem melhor se adapta aqui para ela? Direto, gente. Quando eu olho para esse camaradinho aqui, ó, vamos pensar aqui na ideia do oposto, tá? Aqui, ó, e aqui, ó. Se eu giro esse cara aqui com uma porta giratória no sentido horário aqui, ou anti-horário no caso, ó, olha como é que fica. Temos ou não temos a nossa figura lá, ó. Então essa aqui, ó, é a resposta que melhor se adapta às outras, tá bom? A resposta correta. Alternativa correta, letra... Alternativa correta, letra B. Ok? Vamos à próxima. Mais uma questão do Enem aí, ó. Enem 2011, né? As figuras seguintes mostram um modelo de sombrio muito usado em países orientais. Essa figura é uma representação de uma superfície de revolução, chamada de... Gente, aí é uma questão bem legal, né? A gente já viu isso lá atrás, a partir de um triângulo retângulo qualquer, tá vendo? Ó? Quando ele se move aqui, ó, a gente tem exatamente a figura desse guarda-sol, guarda-chuva aqui, né? Bem usado em países orientais. Tudo bem? Alternativa, é uma pirâmide? Não. É uma semisfera? Pessoal, o que é uma semisfera? Semisfera é a metade de uma esfera, tá, gente? Só pra gente lembrar aqui, ó, uma cumbucazinha aí, ó. O que é um cilindro? Cilindro é aquela latinha de leite que a gente viu agora há pouco, né? Então também não. Um tronco de cone? Também não. Professor, o que é um cone? Um cone é esse cara aqui, ó. Né? Esse camaradinho que eu acabei de desenhar. O tronco de cone é a metade dele, tá, gente? É a metade dele, aquele banquinho lá que você encontra, né? Tá bom? Então também não é. Alternativa correta, letra E. Tudo bem? Todo mundo acertou, acho eu, né? Que sim, né? Tudo bem? É assim que o Enem vai estar cobrando para vocês. Os corpos de revolução mais usados, tá, gente? Só para a gente não esquecer. A gente tem o cilindro, o cone e nós temos a esfera, tá bom? Lembrando que esses sólidos aqui, ó, eles vão apresentar também no seu centro, né? A ideia do raio, tá bom? E dimensões de diâmetro também, como qualquer outra figura, tá bom? No caso da esfera. A gente vai ver isso lá na frente e não deixem de assistir os próximos módulos, tá bom? Vamos lá. A fórmula mais usada da geometria, né?
que é que eu vou trazer para vocês, eu chamo ela de fórmula coringa, tá? Essa fórmula coringa é chamada de volume, que é a área da base vezes a altura, a área da base vezes a altura. Gente, muito importante. Quero aprender geometria, eu vou usar uma fórmula-chave para ela, que é a volume, área da base vezes a altura. Lembrando que toda base de figuras como circunferência, a base é o quê? É um círculo, é uma circunferência, geometria plana. Vou olhar para uma pirâmide de base quadrada, quadrado, quadrangular. Então nós temos o quê? A base da figura de uma pirâmide é um quadrado, que é uma figura plana, ok? Se eu for lá para a ideia dos hexaedros, né? Na base é uma face, é um polígono, né? Uma face poligonal, de 6 etapas, mas é plana também, ou seja, eu preciso dominar a geometria plana para isso, tá bom? Vamos lá? Vamos verificar como é que funciona isso? Área da base, né, da figura, e nós temos a ideia da altura, tá? Ou seja, se eu tiver essas duas informações aqui, eu consigo resolver qualquer volume de área. Questão do Enem 2012, uma questão do nível um pouquinho mais avançado, tá bom? E eu vou trazê-la para vocês de uma maneira bem direta, tá bom? Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostra a figura. O que aconteceria com o nível de água se o colocássemos no tanque um objeto cujo volume é de 2.400, tá? Centímetros cúbicos. Então nós temos as dimensões da figura e ele quer saber qual das alternativas ela vai responder. O nível subiu 0,2? O nível subiu 1 centímetro, o nível subiu 2 centímetros, o nível subiu 8 centímetros, o nível subiu 20 centímetros, tá bom? Então, basicamente, ele está perguntando isso. E o intervalo que a gente vai trabalhar é isso aqui, ó. Vamos à revolução. Como ele só quer saber, basicamente, pessoal, como ele está atrás da ideia da altura que vai subir, a gente vai lembrar, ó, olhando para a figura, que ele tem um tanque de 25 centímetros, tá bom? Mas essa água, esse líquido, ele só vai até os 20 centímetros. Eu tenho uns 5 centímetros ali de intervalo. Ele quer saber quanto daqueles 5 centímetros ali, ó, ele subiu, podendo até ter excedido, né? Se ele sobe a 8 lá, que é a letra E, a gente vai ter o quê? Um transbordo, né? desse recipiente, tá bom? Então vamos lá, vamos ver quanto esse objeto some. Lembrando que a minha preocupação é só em relação à área que não foi preenchida. O que acontece? Vamos ver a resposta aqui, ó. Aqui dentro é colocado um objeto, tá? Imagina um objeto aí qualquer. Ele coloca uma pedra, sei lá, um objeto aí com um volume, uma capacidade de 2.400 centímetros cúbicos, essa pedrinha aí. Então é claro que ela vai modificar esse ambiente aqui, tá bom? Então se eu olhar para a figura, eu só vou fazer o cálculo dessa parte aqui, ó, desse filete. Só vai me interessar essa parte de cima, tá bom? Então, nessa parte superior eu tenho A, eu tenho B e tenho aqui, ó, a altura procurada, que eu vou chamar essa altura de X, tá bom? De uma maneira bem direta. Professor, qual é o volume estabelecido aqui, ó? O nosso volume estabelecido, ele corresponde à ideia, lembra do volumezinho que eu falei agora há pouco? A área da base vezes altura. Como a base corresponde a um retângulo, eu posso ou não posso escrever assim, ó, volume é igual ao produto das suas arestas. Vou chamar esse H aqui, ó, de X, tá? Só para a gente ter uma resolução bem mais direta. O volume já é estabelecido, olha o volume aqui, ó, que é a pedrazinha, né? Que ele vai alterar o estado aqui da água, essa altura. Então eu vou ter o A, olha o A. O A equivale a 40, então eu tenho 40 aqui, ó. O B corresponde a 30. A altura eu estou chamando de X, tá? Tudo isso é igual ao volume, pessoal. Qual é o volume? 2.400 centímetros cúbicos, tá bom? Agora vamos usar um pouquinho de matemática, ó. Eu posso fazer o quê? Eu posso cancelar, por exemplo, alguns itens aqui, ó. Posso cancelar esse 0 com esse, posso cancelar esse 0 com esse, tá vendo? Ó? Aí ficou apenas 4 vezes 3. 4 vezes 3 não é 12? 12x, que é igual a 24. Então, vou passar esse 12 aqui, ó, dividindo. Vou obter x igual a 24 dividido por
12. Esse valor aqui é procurado, ó, se e somente se. O valor da altura, da nova altura, vai ser igual a 24 dividido por 12, 2 centímetros. Ok? 2 centímetros. Olha aqui, ó, 2 centímetros. Alternativa letra C. Por que a letra C, professor? Porque ele vai subir apenas 2 centímetros, certo? Ficando com a altura de 20, lembra, gente? Só vai até o 20 aqui, ó. 20 mais 2, ficando com a altura de 22 centímetros. Resposta, letra C de casa. Ok, pessoal? Questão bem legal para a gente trabalhar. Ela aproveita aí a ideia do volume, tá? É uma questão... tem alguns matemáticos que consideram essa questão uma questão de nível 0 e outras não, tá bom? Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Ó, fiquem muito atentos à questão da próxima aula, tá bom? Tá bom? Sigam a gente, assistam a próxima aula, lembrando que essa é só geometria 1 e tem a 2, a 3 ainda. Então, obrigado pela presença de todos e até a próxima.